Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você os dados da penúltima pesquisa Datafolha que mostra a intenção de voto dos eleitores nessa reta final do segundo turno. No Judiciário, o ministro Alexandre de Moraes manda recado e diz que candidatos e partidos de boa-fé sabem que não cabe ao TSE fiscalizar e acompanhar se rádios e TVs estão colocando inserções eleitorais no ar. E não é só o noticiário que está com a energia caótica, o comércio popular também. Isso porque em um ano em que tudo acontece ao mesmo tempo, consumidores estão misturando tudo. Tem gente que está comprando itens de Natal com temas de Halloween e itens de Copa do Mundo para enfeitar o Natal. Você não entendeu nada? Então fica comigo até o final desse episódio que tem uma convidada especial que vai explicar para você melhor essa história. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quinta-feira, dia 27 de outubro de 2022. CBN Eleições 2022. E eu nem vou perder muito tempo porque tem muita notícia por aqui e eu começo esse episódio contando para você os dados da última pesquisa Datafolha que foi divulgada nesta quinta-feira. Esse levantamento que foi divulgado agora no início da noite foi encomendado pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo e mostra que o candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, manteve 49% das intenções de voto. Já o presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição pelo PL, oscilou para 44%. No último levantamento, que foi divulgado no dia 19, ele tinha 45%. Brancos e nulos correspondem a 5% e outros 2% não souberam responder. Esse novo levantamento ele foi feito entre terça-feira, dia 25, e esta quinta-feira, dia 27, e os resultados se referem à intenção de voto no momento das entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E esse levantamento mostra também que 50% dos eleitores ouvidos pelo Datafolha disseram que não votariam de jeito nenhum no presidente Jair Bolsonaro. Em contrapartida, 45% disseram que não escolheriam o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Nos votos válidos, que é o mesmo procedimento que é usado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição, o levantamento apontou que Lula tem 53% e Bolsonaro 47%. Para calcular esses votos válidos, são excluídos os brancos, os nulos e os de eleitores que se declaram indecisos. Esse levantamento apontou também que 7% dos eleitores não estão totalmente decididos em quem vão votar no segundo turno da eleição presidencial. Os que disseram ter certeza no voto são 92%. E na parcela do eleitorado que ainda pode mudar de voto, 59% tem como alternativa votar em branco ou anular, e 21% disseram que escolheriam votar em Bolsonaro e 15% em Lula. E ainda 5% responderam que estão indecisos. O Datafolha entrevistou 4.580 pessoas em 252 municípios entre os dias 25 e 27 de outubro. E como eu falei para você, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um índice de confiança de 95%. E essa pesquisa, ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-04208/2022. E hoje aconteceu a última sessão presidencial do Tribunal Superior Eleitoral antes das eleições. E o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, ele aproveitou esse momento para mandar um recadinho. E sabe aquela história que você ouviu aqui no Panorama nos últimos dias sobre aquela alegação da campanha do candidato Jair Bolsonaro, que nos 45 do segundo tempo desse segundo turno disse que rádios do Norte e Nordeste não tocaram os programas eleitorais do PL? Então,
O recadinho de Alexandre de Moraes foi exatamente para as campanhas eleitorais que, a essa altura do campeonato, estão perdidas e ainda não aprenderam as atribuições do TSE. E para esse momento, o presidente do tribunal até adotou um tom duro e disse que os candidatos e partidos de boa-fé sabem que não cabe ao Tribunal Superior Eleitoral fiscalizar e acompanhar se rádios e TVs estão colocando inserções eleitorais no ar. Essa declaração que eu contei para você, ela é dada como uma resposta à campanha de Bolsonaro, que tem disseminado a informação de que cabe ao TSE fazer essa fiscalização. E hoje o ministro Alexandre de Moraes, ele teve que relembrar o que diz uma resolução da Corte de 2019, que diz que cabe aos partidos políticos e candidatos acompanharem as inserções nas rádios e que cabe ao TSE somente disponibilizar os chamados mapas de mídia no site para facilitar o trabalho dos partidos. Essa mesma resolução que eu contei para você diz que os partidos têm um prazo para questionar eventuais problemas, o que a campanha de Bolsonaro não fez e deixou para reclamar a 5 dias do segundo turno. O presidente do TSE disse que partidos que não cumpriram o prazo assumiram um risco. Não é, nunca foi e continuará não sendo responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral distribuir mídias de televisão e rádio e fiscalizar rádio por rádio se as rádios estão ou não transmitindo as inserções dos candidatos. Todos os partidos de boa-fé sabem, todos os candidatos de boa-fé sabem. A quem compete fiscalizar uma por uma a inserção? Aos partidos políticos. Se não o fizeram, ou aqueles que não o fizeram, não fizeram assumindo um risco. Alexandre de Moraes também fez questão de encerrar a sessão de hoje, dizendo que ontem foi um dia de constantes desinformações e notícias falsas, porque, como você acompanhou aqui, a campanha de Bolsonaro alegou que algumas rádios deixaram de veicular inserções do candidato e algumas já se posicionaram. As que de fato não veicularam disseram que isso só aconteceu porque o PL, que é o partido do presidente, não enviou essas inserções e que imediatamente acionaram o partido e o TSE. E ontem à noite, depois de tudo isso, o ministro Alexandre de Moraes, ele negou o pedido da campanha de Bolsonaro para garantir essas inserções. Na sequência, Bolsonaro não gostou da notícia, convocou a imprensa e disse que vai até as últimas consequências para resolver essa questão. E hoje o presidente do TSE respondeu. Ele não falou diretamente de Bolsonaro, mas mandou aquela indireta para quem quiser vestir a carapuça, sabe? Então, Alexandre de Moraes disse que impugnações feitas no período correto, com a devida prova, serão sempre analisadas como sempre foram. E lembrou que esse esquema que está em vigor é feito a cada 2 anos, de forma muito simples, e que não teve qualquer problema registrado. Do outro lado, o ex-presidente Lula, que é candidato do PT, chamou hoje de choro essa acusação de Jair Bolsonaro. Em uma entrevista ao Correio Brasiliense e à Rádio Clube, hoje pela manhã, o petista disse que a ação pode ser classificada como desespero de quem sabe que vai perder as eleições. Lula falou que não sabe como está o psicológico de Bolsonaro e que essa ação da equipe dele demonstra um desespero. Ele tem acusado desnecessariamente pessoas, tem colocado coisas que não aconteceram em dúvida, e esse negócio das rádios é uma coisa da incompetência da equipe dele, ou seja, e que nós não temos nada a ver com isso. E ele tentar criar uma confusão por conta disso é porque ele está, do ponto de vista psicológico, um pouco desestruturado. Nós, na verdade, temos que disputar algumas pessoas que estão indecidas ou algumas pessoas que votaram em branco ou nulo, que a gente tem que convencê-los a ir votar. No restante, é o direito de chorar, de espernear, de quem está percebendo que vai perder as eleições. E nessa reta final do segundo turno, as duas campanhas estão tentando estimular o voto do eleitorado indeciso ou mudar a ideia de eleitores que disseram que não vão votar. Como eu contei para você, essa parcela da população é bem expressiva. E hoje o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso divulgou um vídeo nas redes sociais em que ele pede voto em Lula no segundo turno. Ele já tinha declarado voto no petista, mas dessa vez ele fez um vídeo para pedir para que as pessoas votem em Lula.
Meus amigos e minhas amigas, você melhorou de vida com o real e acredita no Brasil? Nas eleições, não tem dúvida, vote no 13, vote no Lula, porque ele vai melhorar mais ainda a sua vida. Outro que já declarou voto em Lula foi João Amoedo, fundador do Partido Novo. E hoje o partido dele não gostou nada disso e suspendeu hoje a filiação dele de forma imediata por possíveis violações contra o estatuto do partido. Essa suspensão aconteceu justamente após Amoedo declarar esse voto em Lula. No início do mês, o Partido Novo até liberou os filiados a se posicionarem, mas se manifestou contrário ao PT e ao lulismo. E Amoedo, ele sempre foi crítico dos governos do PT, mas na semana passada, em entrevista ao podcast 2+1, aqui da CBN do Jornal Globo, que é apresentado pelo Carlos Andreasa e pela Vera Magalhães, ele argumentou que o partido liberou os filiados no segundo turno e disse que o apoio a Lula é pela defesa da democracia. Ele ainda disse que seria um absurdo se desfiliar por causa disso, já que o partido defende a liberdade de expressão. Eu entendo que não fiz absolutamente nada errado em declarar o meu voto, na verdade cumpri o dever como cidadão, tenho o direito como filiado, e é um partido que nasceu para uma das coisas, defender a liberdade de expressão. Quer dizer, nesse cenário seria um absurdo eu me desfiliar por conta disso, né? Então, por isso até que eu decidi votar no Lula, porque a gente foi regredindo no nível de debate para as coisas básicas. E o liberalismo virou, na verdade, uma bandeira para o Bolsonaro, no meu entendimento, atacar as instituições. Hoje, em nota, Amoedo disse que recebeu essa notícia com indignação e frisou que o movimento pela expulsão dele tem como objetivo constranger outros filiados a não declararem voto e a garantir a expulsão dele do partido. Para fechar o combo eleições de hoje, eu tenho duas notícias para você. Primeiro, que a Justiça Eleitoral recebeu mais de 150 denúncias contra o Parque Beto Carreiro World sobre uma campanha que incentiva a abstenção de petistas no segundo turno das eleições. E essa promoção, ela oferece um desconto de 25% a quem for de vermelho, chegar ao local antes das 8 da manhã e sair depois das 5 da tarde de domingo. E depois da repercussão negativa desse caso, o Beto Carreiro World apagou a publicação, cancelou essa promoção e disse que era uma piada e pediu desculpas na sequência. Só que a coligação que apoia Lula informou que entrou com uma notícia-crime na Procuradoria-Geral da República contra o parque, porque, segundo o partido, há um crime eleitoral. E uma outra notícia que eu quero colocar aqui no combo eleições de hoje é aquela questão do assédio eleitoral. Há 3 dias das eleições, o Ministério Público do Trabalho já recebeu 1.850 denúncias de assédio eleitoral. Foram 61 no primeiro turno e 1.789 no segundo turno, o que representa um aumento de quase 3.000%. E esse número total de 2022, ele já é quase 9 vezes superior ao que foi registrado nas eleições gerais de 2018, quando foram registradas 212 denúncias. E os casos envolvem, por exemplo, empresas que ameaçaram demitir funcionários em caso de vitória de um candidato, ou a distribuição de santinhos para indicarem quem os trabalhadores devem votar. E se por acaso você souber de algum caso parecido, denuncie no site do Ministério Público do Trabalho, porque assédio eleitoral é crime e você pode fazer essa denúncia de forma anônima. Eu vou voltar a falar do Judiciário porque eu trago informações diretamente do Supremo Tribunal Federal, porque hoje o ministro Alexandre de Moraes converteu a prisão em flagrante do ex-presidente do PTB, Roberto Jefferson, em prisão preventiva. Então, o que significa isso? Agora, essa prisão ela não tem mais prazo. E o ministro ele tomou essa decisão depois que o ex-deputado atacou policiais federais que foram cumprir uma ordem de prisão contra ele. Porque antes, Roberto Jefferson cumpria a prisão domiciliar, mas ele descumpriu diversos requisitos dessa prisão e atacou a ministra Carmen Lúcia em um vídeo que foi divulgado nas redes sociais.
E aí, hoje, o ministro Alexandre de Moraes disse que o cumprimento dessa prisão que foi feito pela Polícia Federal no último domingo resultaram em um verdadeiro confronto de guerra. Porque eu lembro você, ele recebeu os policiais que estavam desarmados e sem colete à prova de balas, com mais de 50 tiros de fuzil. E também ele atirou 3 granadas contra os policiais. Depois dessa ação, a Polícia Federal apreendeu mais de 7.000 cartuchos de munição na residência dele. E Alexandre de Moraes disse que Roberto Jefferson ocultou essas armas durante a prisão domiciliar e depois montou um arsenal bélico. Por isso, para Alexandre de Moraes, a liberdade de Roberto Jefferson representaria um risco à ordem pública, sendo a prisão a única medida possível nesse atual cenário. Sabe aquele caso de assédios que estavam acontecendo na Caixa Econômica Federal? Então, hoje teve mais um desdobramento sobre esse caso. A Justiça do Trabalho do Distrito Federal decidiu que o banco deve tomar medidas mais efetivas para proteger os funcionários e acelerar as investigações de denúncias de assédio na empresa. A Justiça determinou ainda um prazo máximo de 30 dias para que a Caixa adote providências de apuração após receber denúncias de assédio moral, sexual e discriminação entre os servidores. Esse processo de investigação ele deve ser concluído em até 90 dias. E eu lembro você que esse é um desdobramento das denúncias de assédio feitas por funcionárias contra o ex-presidente do banco, Pedro Guimarães. Um documento que foi emitido pela Caixa revela que no período de abril de 2019 a julho de 2022, foram feitas 205 denúncias de assédio sexual, que, na maioria, terminou sendo arquivada pelo banco. O Ministério Público do Trabalho considerou que os casos de assédio moral e sexual na empresa aumentaram de forma significativa com o passar dos anos e que revela que a Caixa não estava adotando práticas capazes de conter essas condutas. E além de dar a celeridade a essas investigações, o banco também deve estabelecer medidas protetivas específicas contra a retaliação de trabalhadores que denunciam ou testemunham casos de assédio. A Caixa também deve oferecer um suporte para a representação criminal e apoio psicológico aos servidores assediados na empresa. Até agora, o Ministério Público do Trabalho já ouviu cerca de 40 vítimas que detalharam situações de assédio sexual por parte de Pedro Guimarães. O Ministério Público do Trabalho ainda constatou um aumento de 27% dos afastamentos por doenças mentais decorrentes desse assédio moral a partir de 2019, quando Pedro Guimarães assumiu a gestão da empresa. Em nota, a Caixa Econômica Federal informou que as medidas contidas nessa decisão já foram implementadas de forma voluntária. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 1,66% aos 114.640 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia com uma super queda de 1,39% aos R$ 5,307. Já o euro também se superou e fechou com uma super queda de 2,45%, cotado a R$ 5,292. E depois de tanta notícia eleitoral, chegou um momento de respiro aqui no Panorama CBN. Eu até me lembrei do que William Bonner falou durante o debate do primeiro turno entre os presidenciáveis. Então vamos respirar, porque eu tenho certeza que você está acompanhando o noticiário e deve estar com a sensação de que o mundo tá um caos, né? E detalhe, o ano nem terminou. Temos ainda pela frente muitos eventos. Anota aí. Tem o segundo turno das eleições no domingo, depois vem o Halloween, a Copa do Mundo, também tem o Natal e o Ano Novo. E tem até um meme que viralizou nas redes sociais essa semana, em que uma pessoa disse o seguinte no Twitter, abre aspas, gente, o comércio tá caótico, tem coisa de Halloween, Natal, Copa, eleição, bandeira do Lula, bandeira do Bolsonaro, tudo num só lugar, fecha aspas.
E como aqui no Panorama CBN trabalhamos com fatos, a nossa repórter Gabriela Rangel, aqui da CBN São Paulo, foi dar uma voltinha básica lá na 25 de março, que é uma rua de comércio popular aqui da capital paulista, que é super famosa, não só aqui, mas também no Brasil inteiro. E ela foi lá para ver se esse meme é fato ou fake. E é claro que eu convidei ela aqui hoje para contar para você se realmente ela encontrou essa energia caótica por lá. Tudo bem, Gabi? Muito obrigada por aceitar o convite. Eu quero que você conte tudo aqui para nós. Esse meme, ele é real? Os comerciantes estão animados aí com tantos eventos? E eu tenho também uma última dúvida, que na verdade é a mais importante. Você encontrou bons preços por lá? Oi, Ju! Olha, hoje o dia foi muito bom, hein? Eu comecei dando esse passeio na 25 de março e agora tô aqui falando com você e com os ouvintes do Panorama. O clima da 25 de março tá mesmo essa loucura do meme. Tem de abóbora, teia de aranha, até Papai Noel, tudo isso com os itens verde e amarelo nessa mistura. E os preços, eles variam muito. O item mais barato que eu achei foi o pacote de teia de aranha para decoração de Halloween, R$5. E acaba fazendo ali um volume legal na decoração. Mas tem umas coisas bem finas também, tipo árvore de Natal, que parece aquelas de shopping ou de novela, que eles montam tudo na loja, você sai com a árvore perfeita. Então, esse luxo pode custar R$4.000. E quem se diverte nessa mistureba são os clientes. Ouça só o que o Valdivan Brasil me contou que aconteceu na loja em que ele trabalha. Até Natal, as pessoas estão fazendo alguns tipos de decoração com as decorações de Halloween. Nosso setor de personalização, veio uma cliente que ela queria fazer uma árvore de Natal e já juntar com Halloween. Então ela pediu umas mini abóboras de balão para colocar na árvore dela. Ela levou em torno de umas 30 unidades para colocar. E assim, eu acho muito legal isso. É o que a gente tem vivido. Hoje é uma mistura de Natal com Copa e as pessoas usam decoração de Copa no Natal e vice-versa. Mas nesta quinta-feira não teve jeito. A maior parte dos clientes esteve na 25 procurando itens de Halloween. Já é no dia 31, né? Mas muita gente antecipando as festas para o fim de semana, como o Renato Faria. Na verdade, a gente tem um salão de cabeleireiro na Zona Norte de São Paulo e a gente vai fazer um evento no dia 29 para as nossas clientes. A gente comprou abóbora, comprou umas máscaras de caveira mexicana, a gente comprou uns chapéus para colocar nas recepcionistas, compramos TNT para enfeitar as escadas, fazer uma graça. Olha, Ju, mas não pense que tudo foi elogios. Os clientes reclamaram dos preços. Todos os entrevistados abordados pela reportagem da CBN disseram que se assustaram com o aumento nos itens. E Gabi, você aproveitou para fazer alguma comprinha ou você saiu ilesa? Ju, eu acabei não comprando nada, porque sabe como que é, né? A gente se diverte trabalhando, mas acaba que não dá tempo de ter aquela atenção, escolher com calma, então eu preferi voltar depois, sem o microfone da CBN, mas não pense que eu saí de mãos abanando, não. O Valdivan, ele me levou para uma experiência na rede de lojas que ele trabalha. Então, na loja que vende produtos apenas de Halloween, eu fiz uma maquiagem bem assustadora no braço. Impressionava todo mundo que passava perto, viu? Bem real. Ele simulou, assim, uma ferida enorme no braço. Enfim, maquiagem de Halloween, né? Você sabe como que é. E a redação da CBN também ganhou um arranjo de balão personalizado, muito bonito, com o nome da CBN, de gás hélio. Enfim, a visita rendeu, viu, Ju? Gabi, muito obrigada por compartilhar esses bastidores dessa reportagem. Eu espero que você volte mais vezes. Combinado, Ju. Eu volto sempre que você me chamar. Até a próxima. Agora eu vou indo nessa porque amanhã tem mais energia caótica por aqui. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim e a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição
edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a nova Mamãe no Pedaço, Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.